Agradeço muito quem participou aqui do canal aberto e renovo o convite para quem gosta da Agenda 2030, para quem gosta dessa discussão que a gente leva, para que faça a sua inscrição na academia, ganha muita coisa, né, por pouco mais de R$1 por dia, você ganha... São muitos aparelhos que você tem para fazer essa imagem, né, de uma academia, né? Tem muito aparelho ali para levantar peso, para fazer, né, todo tipo de exercício, e você, né, vai, daqui a pouco, estar bem mais musculoso intelectualmente, tá certo? Bem mais sarado intelectualmente para enfrentar as coisas por aí. Então, muito obrigado a quem nos assistiu aqui nesse começo. Bom, prosseguindo, então, estamos falando digamos, da origem mais remota do terrorismo. Não vou me deter muito nisso, mas tem um núcleo histórico, digamos, do terrorismo que é muito interessante por suas relações com o nosso momento atual, por tudo aquilo que, pelo seu legado, digamos assim, de destruição, que é o seguinte: é a seita dos assassinos. Alguns de vocês, ou muitos, já terão conhecimento a respeito, então me permito aqui repetir, aqueles que já conhecem, mas é o seguinte: no final do século XI, mais ou menos em 1090, depois de Cristo, foi criado na Pérsia, né, que hoje é o Irã, uma ordem secreta religiosa islâmica, né, mais ou menos dentro do ambiente, não propriamente xiita, mas do ambiente ismaelita, que é uma das correntes do islamismo. Foi criada uma ordem secreta por um sujeito chamado... cadê o nome dele aqui? Hassan I-Sabah. Hassan I-Sabah se tornou, então, o líder de uma espécie de uma seita, e que se estabeleceu num castelo, no alto de uma montanha, na Pérsia, e veio a ser, inclusive, chamado o Velho da Montanha, por razões óbvias, e, a partir dali, comandava uma série de atos por parte de seus correligionários, que consistiam basicamente em matar pessoas, basicamente líderes religiosos ou políticos, tanto de outras correntes muçulmanas quanto cristãos, que justamente naquele momento, mais ou menos, tinham acabado de conquistar, ou estavam prestes a conquistar Jerusalém e formar o reino cristão de Jerusalém, que durou aí um bom tempo, né, durante as cruzadas. Essa seita e esses terroristas, portanto, que efetuavam esses assassinos, esses assassinatos, parece que eles, né, usavam o haxixe com bastante abundância para se, digamos, preparar para os seus atos. Então, eram chamados hashishim, e de hashishim parece que veio a palavra assassino, né? A maioria dos etimólogos coincide nisso. Então, uma palavra que a gente usa tanto, né, o assassinato, o assassino, isso vem dos hashishim, né, dos assassinos dessa seita, localizada no Irã, que visava a matar quem não concordasse com a sua linha religiosa, fossem outros muçulmanos, fossem cristãos. Duraram cerca de 200 anos ali, até que os mongóis, quando invadiram aquela região, e no processo de se converterem ao islamismo, mas sempre acabando com as instituições pré-existentes, acabaram também com essa seita dos hashishim. O Velho da Montanha já devia ser bem velho nessa ocasião, mas o certo é que ficou esse legado intenso. Vocês verem, né, claro, se a palavra sobreviveu é porque foi uma experiência intensa, da qual muitos autores falavam, da qual as pessoas, né, há tanto tempo vêm falando, e isso aqui propagou, obviamente,
essa história, né? Tem uma história de um... agora não recordo qual era a pessoa, tipo um historiador árabe, se não me engano, e um viajante árabe. Tem muitos viajantes / historiadores árabes do período ali, desde o século IX, mais ou menos, século VIII já, até o século XII, XIII, XIV, e né, geógrafos árabes que deixaram relatos de viagens interessantíssimos, né? Já que o Império, né, o domínio muçulmano se estendia por tantas terras, desde a África do Norte, desde a Espanha, em um certo momento, até a Índia, até além da Índia. Então, tem muitos relatos. E um desses, se não me engano, foi lá, tipo, né, um jornalista investigativo, e foi lá conseguiu visitar o Velho da Montanha, lá, o Hassan de Sabah, no Irã, né, na Pérsia. Então, foi lá e tal. Disse, como é que são as coisas aqui? Falei, esse pessoal me obedece cegamente aqui, você quer ver? Então, o Velho da Montanha, o Sabah, chega, vou te mostrar. Então, era um castelo, assim, penhasco, né, no meio de penhascos. Então, eles chegam numa janela com o visitante esse, e numa torre ali perto, uma torre que dá assim para o desfiladeiro, né, para o penhasco, centenas de metros lá embaixo, tem um guarda dele com uma espada ali, e o Velho da Montanha ali, o Sabah, você quer ver? Aí faz um sinal para esse soldado dele, para esse guarda dele, para se jogar. Não sei se o soldado, né, deve ter suado frio, mas o certo é que o soldado se joga, né? Pelo menos o visitante árabe conta assim. Então, me obedecem cegamente, fez um sinal assim, dá uma piscadela, o cara se joga da torre para se esborrachar lá embaixo, para morrer, obviamente. Então, essa era a seita dos assassinos, né? Então, como se diz, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Isso surgiu, né, portanto, num ambiente islâmico, num ambiente de entrega total, como a desse guarda aí, num ambiente de sectarismo religioso, surgiu, né, a partir do Irã, procurando dominar, de alguma maneira, influenciar o andamento da história ali, em todas aquelas terras do que hoje é a Síria, o Iraque, a Israel, né, Palestina. Temos, talvez, um pouco mais do que uma coincidência, né? Claro, existem outros, né, fatos históricos que se podem considerar terroristas, várias histórias do terrorismo, tem muitas histórias do terrorismo interessantes, várias delas mencionam também revoltas de judeus contra o Império Romano, principalmente a revolta de 130, mais ou menos, depois de Cristo, que acabou resultando na expulsão dos judeus, mencionam a ação dos revoltosos judeus como sendo ato de terrorismo contra os romanos, né? Então, não deixa de ser também uma referência que se tem em conta para, né, digamos, essa trágica história de terrorismo naquela região. Bom, pode ir antes ou depois, e em outros ambientes culturais, mas queria fazer essa referência. Mas, enfim, então, o terrorismo moderno, Alexandre II. Na verdade, antes de Alexandre II, você tem o terror na França. Já falamos várias vezes em lives aqui, várias não, mas pelo menos 2, 3 vezes, do terror, né, na Revolução Francesa. 1791 a 1793, mais ou menos, o período de Robespierre, quando dezenas de milhares de pessoas são mortas na guilhotina. Falamos, eu sempre repito, das 16 freiras carmelitas guilhotinadas, porque se recusavam a... Não é nem que se recusassem, enfim, elas obedeceram, os conventos foram diluídos, foram dissolvidos, e elas foram morar lá em casa de pessoas no interior da França, mas, ainda estão praticando os ritos católicos, antirrevolucionários, então foram lá pegar as freiras, mataram as freiras.
O terrorismo ele surge sobretudo daí, surge que os franceses já naquele momento chamavam o período do terror, la terreur, que é uma palavra feminina em francês. La terreur é esse momento do terror. Enfim, o que é terror? Terror é medo, né? Então, as pessoas viviam com medo permanentemente diante do que aquele regime revolucionário podia fazer. É uma palavra que surgiu oficialmente, né? Uma palavra que surgiu da expressão das pessoas. O que nós estamos vivendo aqui, né, nesse regime revolucionário que queima as igrejas, que mata qualquer pessoa que seja suspeita de não comungar dos propósitos da Revolução. Isso era o terror. Mas o próprio regime de Robespierre assumiu essa palavra, o terror, e tem a frase famosa de Robespierre, que nós já tratamos aqui, segundo a qual a virtude sem o terror é impotente e o terror sem a virtude é arbitrário, né? Então, ele queria instilar a virtude revolucionária, né, a dedicação completa dos cidadãos àquela transformação completa da França, transformação completa de toda a estrutura da sociedade, destruição de todos os valores e laços sociais anteriores. Isso era a virtude, mas a virtude, ele precisa do terror, senão a virtude não tem poder, né? Por outro lado, o terror, não, você não pode só ir lá matar as pessoas, o terror tem que ter como é que se diz, uma justificação, tem que ter tem que fazer parte dele uma veia de virtude, de valores. Isso se comunica a nós até hoje. Essa ideia de que por trás dos atos terroristas existe sempre uma causa, né? Não existe assim um terrorismo gratuito. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui